Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, um texto bem conhecido. Eu vou ser breve, não vou tomar muito tempo, não. Gálatas, no capítulo 2, versículo bem conhecido nosso, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20 diz assim: não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual amou e se entregou a si mesmo por mim. Um texto, um versículo bem conhecido nosso. Nós temos o prazer com Paulo, né, como Paulo pôde expressar aqui, nós também, né, grande parte de nós aqui já temos essa afirmação na nossa vida, né? Só que nesses dias, irmãos, eu tenho pensado, né, muito a respeito disso. O Zezinho citou no domingo que levou muita palmada, né, pela palavra que foi ministrada pelo irmão Luciano, né? E eu não posso dizer o contrário, não, porque também, né, pude observar muita coisa que tem faltado na minha vida, principalmente para servir ao Senhor. E meditando nesse versículo, né, eu pude me cobrar, né, muita coisa que não está de acordo, né, na minha vida com a palavra do Senhor, com aquilo que nós sabemos, né, que temos que fazer e temos que viver, e mesmo assim nós muitas vezes não deixamos, né, Cristo agir nas nossas vidas. E pensando, né, para essa noite, para compartilhar com os irmãos a respeito desse versículo, eu pensei, né, de que maneira nós fomos crucificados com Cristo, né? Porque nós usamos a expressão, assim como o versículo diz, já estou crucificado com Cristo. Eu, particularmente, gosto de cantar muito aquele louvor do Fernandinho, onde ele cita, né, esse versículo, já estou crucificado com Cristo, né? Cristo vive em mim, nós cantamos alto, né? Cantamos forte. Cristo vive em mim, né? Mas de que maneira nós somos crucificados com Cristo, né? Nós já sabemos já como que foi essa difícil, né, missão do Senhor de levar a sua vida até a cruz, de morrer e de ressuscitar. Nós sabemos que não foi uma coisa fácil. Foi o plano do nosso Deus, mas foi um sofrimento muito grande para o nosso Senhor. Mas Deus, da mesma forma que viu a Jesus ali crucificado, ele nos vê também quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, né? É como se nós também estivéssemos sendo crucificados com o Senhor, né? Ter morrido ali com Cristo. Quando nós aceitamos, né, recebemos esse sacrifício, nós deixamos de ser condenados porque nós estávamos numa situação de condenação, nós sabemos disso, né? Através da cruz, nós passamos a não sermos mais condenados e também aquilo que Cristo, né, viveu, as experiências, né, do Senhor, passam a ser as nossas experiências também. Quando eu comecei a refletir sobre isso, né, meu coração se entristeceu, porque as experiências de Cristo são experiências fantásticas, né, para as nossas vidas. Não temos exemplo melhor do que a pessoa do Senhor Jesus. Aí só de nós não sermos mais condenados, as nossas experiências serem as experiências de Cristo, né, isso deve trazer para nós uma, um impacto, né, nas nossas vidas de quão grande é essa afirmação de Paulo, já estou crucificado com Cristo, né? Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? Para nós
que isso traz para nós, principalmente nesses últimos dias agora que nós temos vivido, né? Eu penso nessa situação, irmãos, porque nós deixamos de ser condenados. Isso também é uma coisa muito forte. Por isso eu convido os irmãos a abrirem lá em Colossenses, no capítulo 2, Colossenses, capítulo 2, versículo de 13 ao 15. Colossenses 2, versículo de 13 ao 15, ele diz assim: E quando vós estavais mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de uma maneira nós éramos contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e as potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Glória a Deus por isso, né? Nós não somos condenados mais porque o Senhor tirou tudo aquilo que nos condenava, tudo aquilo que era contrário a nós, né? E levou sobre si próprio para que nós não fôssemos mais condenados, né? Aí nós pensamos, né? Nós nos tornamos um com Cristo, né? Será que nós merecemos nos tornar um com Cristo pelo aquilo que nós somos, né? Mas não é o que nós fazemos, é o que Cristo fez, né, por nós, o que nos dá essa possibilidade de nos aproximar do Senhor. E falar das experiências do Senhor é uma coisa fantástica, né? Eu sempre sinto meu coração quebrantado quando aquela passagem lá de Emaús, quando andavam no caminho com o Senhor e não sabiam que era o Senhor, mas conversavam, né? Conversavam ali, mas não sabendo que era o Senhor, já tinham vivido tantas coisas com o Senhor, e no momento né, já depois da caminhada ali, convida o Senhor para entrar em casa, e ali, naquele partir do pão ali, eles reconhecem o Senhor, né? Isso me faz pensar, né, o quanto, principalmente eu posso dizer isso com toda a tranquilidade, né? Como muitos de nós não valorizamos a ceia do Senhor, né? Que é a oportunidade que nós temos de reconhecer, né, realmente a importância, né, da cruz, a importância da comunhão e a importância da promessa do Senhor de voltar para buscar a sua igreja, né? Isso nos limita, né, de experimentar as coisas maravilhosas de Deus, porque nós ficamos limitados porque nós não trocamos as experiências com o Senhor, né, das nossas vidas. E falhamos nisso, né? Mas nós muitas vezes afirmamos, né, para as pessoas: eu já sou crucificado com Cristo, né? Cristo vive em mim, mas nós não deixamos Cristo viver em nós. Nós não damos essa liberdade, essa experiência de Cristo viver em nós, né? Mas qual, né, a alegria daqueles discípulos, né, ao reconhecer o seu mestre ali, saber que era o Senhor, pelas experiências que tiveram com o Senhor. Irmãos, é tão bom quando você elogiado pela sua conduta. Eu acho que todos aqui presentes, né, gostam de ser elogiados por alguma conduta correta, né, uma conduta que honre, né. Eu estava pensando nisso, por exemplo, de quem nós podemos confiar. Eu estava pensando, né, Paulo fala que nós devemos ser imitadores de Cristo como ele foi, né? Devemos ser imitadores de Cristo como ele foi. E ele também, né, trazendo isso a nós, faz um desafio, né? Almejamos sermos imitadores de Cristo, nós almejamos com Cristo. Eu entendo a decepção de Pedro quando ele negou o Senhor Jesus.
porque ele esteve com o Senhor Jesus e quando foi reconhecido como aquele que andava também com o Senhor, ele negou, né? Podemos dizer, será que ele sentiu vergonha do Senhor? Ele sentiu medo de reconhecer o Senhor? Nós sabemos da história, sabemos da situação. Trouxe um prejuízo tão grande naquele momento na vida de distância que ele ficou do Senhor, né? Mas como também isso depois o fez, né, ver a importância de estar andando com Cristo, de pertencer a Cristo, né, e de fazer a obra de Cristo. Aí nós podemos pensar, nós nos parecemos com Cristo, as pessoas nos reconhecem como filhos de Deus, como pessoas que servem ao Senhor. Eu faço essa pergunta para mim, né? Será que as pessoas olham em mim e veem que eu pertenço a Cristo, que eu sou de Cristo? E deveríamos né, fazer essa reflexão. Eu tive uma experiência já como convertido, né, no Senhor, depois de 3 anos de conversão. Eu me converti aos 16 anos, né? Então, depois de 3 anos, eu já, né, aquele período de sair da adolescência, né, para a juventude, eu sempre fui uma pessoa mais, né, mais tranquila, assim, né? Tinha até por causa da timidez, mas eu lembro de uma situação que ficou marcada. Se nosso irmão Betinho tivesse presente aqui, ele pode confirmar isso, né? Porque ele estava junto, nós servimos tiro de guerra juntos, né? E naquela época eu já servia ao Senhor, então eu já era diferente. Eu já não agia como muitos dos meus amigos lá, companheiros, agiam, né? Os irmãos com certeza têm noção de como é você conviver num grupo grande de jovens, de pessoas. E quais são as atitudes, quais são as motivações, né? E eu lembro de uma instrução onde nós tínhamos lá uma instrução de 1 hora, ficávamos todo mundo sendo ouvindo, né, sobre leis, sobre muitas coisas referente à ordem, né, no exército e tal. E eu lembro que aconteceu uma situação lá, o sargento teve que chamar a atenção de alguns atiradores na época, e eu sentado, né, perto da porta onde era a sala do sargento, aconteceu alguma confusão, alguma coisa aconteceu. E só escutei ele falando assim, vai lá e pergunta para o Almeida por que está acontecendo isso com vocês. E no tiro de guerra, meu codinome era Almeida, né? E eu escutei ele falando isso 2 vezes. Vai lá e pergunta para o Almeida por que aconteceu isso. E os atiradores chegaram perto de mim, né? Só olharam para mim assim, riram e tal. E o sargento logo atrás veio e falou assim, ó, vocês, se fossem a metade do que o Almeida é dentro desse tiro de guerra, vocês não passariam por isso, vocês não seriam assim, né? Então se espelhem na vida do Almeida. Aquilo trouxe uma alegria para mim, por quê? Porque eu sabia que a minha conduta não estava sendo errada, minha conduta estava certa. Então, para alguns não poderia não significar nada, mas para quem deveria observar, que era o sargento, para ele era uma conduta dentro do tiro de guerra irrepreensível, né? Eu trouxe isso para a minha vida como filho de Deus, né? Como servos do Senhor, para nós. Quão maravilhoso deve ser para o Senhor olhar para nós e ver a nossa conduta irrepreensível, né? Dele olhar para nós e se alegrar pela nossa vida, né? Aí eu penso do outro lado também, quão triste é para o Senhor, né? Ver uma conduta nossa que não esteja agradando a Ele, né? Que não esteja de acordo com esse viver, né? Do Cristo viver em nossa vida, né? Das pessoas não enxergarem nada diferente em nós, mas nós falamos que somos de Cristo, né? Que fomos crucificados com Cristo, mas não há nenhuma atitude que muitas vezes demonstre, né? Essa
essa aproximação nossa de Cristo. Eu fiquei pensando nisso, irmãos, que o viver, né, Cristo na nossa vida é uma coisa que impacta as pessoas. E se ela não estiver impactando as pessoas, é porque ainda nós não temos vivido para Cristo como deveríamos viver, né? É necessário uma unidade nossa realmente com Cristo, para que não seja a nossa atitude, mas seja a atitude de Cristo, né? Eu anotei uma música aqui que eu gosto muito, né, que ela expressa um pouco isso, de uma pessoa que conhece a Deus, porque existe esse desejo, né, da presença de Deus, mas é uma música que ela fala assim: meu Deus, todo dia a minha vida se distanciar do teu querer. Eu corro por mim mesmo, eu faço por mim mesmo, eu só quero ser o que eu sonhei. Veja as minhas mãos, te entrego em tuas mãos. Vem e torna todas as coisas novas, faz de tudo novo, ignora o meu eu, esquece os meus erros, perdoa os meus medos, me quebra e faz de novo. Eu imploro o teu favor, eu não quero ser mais eu. Né? A música tem o título de Eu Não Quero Ser Mais Eu. Né? Eu acho que deve ser a nossa intenção diante do Senhor, né? Deixar de sermos nós e sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos, né? Devemos fazer morrer essa carne que nós sabemos que ela é contrária. Nesses dias eu tenho vivido isso, né? Tantas coisas que vêm para tentar impedir a nossa vida de prosseguir para a vontade do Senhor. São problemas, são doenças, são várias coisas que tentam fragilizar a nossa fé, diminuir a nossa fé, né? Mas a gente sabe que existe uma cruz a ser carregada. Isso também foi uma palavra do Senhor para nós. Cada um de nós tem uma cruz, que é aquela cruz que nós decidimos seguir ao Senhor, que é aquela que nós decidimos deixar a nossa vida e seguir a Cristo. Vamos comprovar isso, porque isso é palavra do Senhor. Lucas 9, Lucas capítulo 9, versículo 23, o Senhor diz assim, Lucas 9, 23, e dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Ou seja, nós temos a nossa cruz também, de escolher seguir ao Senhor, né? Vamos ter oposição do mundo, das pessoas, da nossa família, né? Vai ter as doenças, as dificuldades, né? Tudo isso para tentar impedir nós de seguirmos o Senhor. Mas ele diz, né, que aquele que perde a sua vida por ele, né, ele está achando, ele está encontrando, ele salvará a sua vida. Ele não está perdendo. Né? E nós podemos pensar dessa forma, porque o Senhor nos dá essa certeza. Né? A nossa vida, quando entrega nas mãos do Senhor, ela tem um propósito, ela tem um fundamento, ela tem uma base no Senhor. Nós devemos nos gloriar nessa cruz, né? Quando se fala de cruz, né, não é apenas, né, como muitos gostam de usar um colar com um crucifixo, mas não entende o valor dessa cruz, né? O que essa cruz representa. Mas Paulo também afirmou, né, que ele gloriava
nessa cruz. Em nenhum momento ele disse que se gloriava na sua disposição, na sua vontade, na sua força, mas ele se gloriava na cruz de Cristo. Gálatas 6:14. Paulo diz assim: mas longe esteja de mim de gloriar-me, a não ser na cruz do Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Olha só, irmãos, que Paulo afirmou, que estava longe dele gloriar-se, a não ser na cruz do Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para ele e ele para o mundo. Né? Isso deve ser uma palavra nossa, né? Deve ser uma palavra de cada um de nós, né? Nos gloriarmos na cruz do Senhor, porque ela representa algo muito importante nas nossas vidas, né? Que além do Senhor ter morrido na cruz, ele não ficou, né, morto, ele ressuscitou para que nós pudéssemos nos gloriar na vitória do Senhor ali naquela cruz. E o nosso inimigo, ele deseja que a nossa fé, que a nossa vida, ela não seja vivida para o Senhor. Ela seja uma vida de decepção, de fracasso, né, de desconfiança, de medo. Mas o Senhor nos mostra que deve ser ao contrário, né? Cristo vive em nós, Cristo vive em mim, né? Será que o Senhor tem reinado no nosso coração, na nossa vida? Essa é a nossa grande alegria, irmãos. Nós não estamos sozinhos, né? O Senhor não nos deixou nesse mundo sozinho. Nós temos o Espírito Santo do Senhor. Ele é a nossa alegria, a nossa esperança de um futuro revelado a nós, né? Muitos estão preocupados, né, nesses últimos dias com muitas coisas. E nós, os crentes no Senhor, temos uma esperança viva, porque isso foi revelado a nós, né, que cremos no Senhor. Colossenses, no capítulo 1, versículo 27. Colossenses, capítulo 1, versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Podemos ter alegria e prazer de afirmar e de confirmar, né? A nossa esperança é Cristo, né? A nossa esperança do futuro é o nosso Senhor, né? Eu escolhi, né, falar desse assunto porque ele tem falado muito ao meu coração. Será que eu tenho feito morrer mesmo as coisas deste mundo, né? Efésios fala para nós fazermos morrer, né, a nossa natureza deste mundo para que a natureza de Cristo que nós recebemos, a nova natureza, ela tenha a liberdade de deixar, né, o Espírito de Deus agir nas nossas vidas, né? Consequentemente, as coisas vão acontecer, né, na nossa vida. Mas quantos de nós, né, não queremos assumir o papel do Senhor e tentar resolver tudo com a nossa força, com a nossa vontade, com os nossos pensamentos? Estou falando, irmãos, de mim mesmo. Eu, né, domingo, né, depois daquela mensagem, né, nós
Nós não fazemos nada para nos orgulharmos, né? E acharmos que a nossa vida, por nós mesmos, ela tem valor, né? Porque tudo foi Deus que fez para que nós pudéssemos ter essa liberdade de termos o nome de Deus, termos o poder de Deus atuando nas nossas vidas, né? Nenhum de nós aqui, né, procuramos a Deus com o nosso esforço, mas o Senhor veio até nós. Cada um aqui de nós tem uma história que o Senhor veio até nós. Ele veio em encontro das nossas vidas, né? Os irmãos que me conhecem sabem disso, né? Eu não procurei o Senhor veio até mim, né? Ele usou irmãos, usou irmãs, usou situações para que eu estivesse aqui hoje, podendo afirmar que eu já estou crucificado com Cristo. Nós precisamos pensar, né? Eu já estou crucificado com Cristo. Agora, Cristo tem vivido em mim? Ele tem sido o centro, né, das nossas vidas? Que nós possamos pensar nessa noite, irmãos. O impacto que, como Paulo mesmo disse, ele não se gloria nele, mas se gloria no Senhor, na cruz de Cristo. O impacto que isso tem nas nossas vidas e na vida de outras pessoas, né? Temos vivido? Nós possamos pensar nessa noite, né? Cristo vive em mim? E deixarmos Deus fazer a vontade dele nas nossas vidas. Amém? Lúcio.